pessoal, tudo bem? Jornalista Márcio passando aqui. Pessoal, existe uma frase de Martin Luther King que me chama muita atenção, que ele diz que para criar um inimigo não precisa declarar guerra, mas sim dizer o que pensa. O que eu quero dizer nesse momento aqui para vocês que estão me assistindo agora nessa live, o quanto tem de pessoa desinformada, sem nenhum critério e argumentos para poder debater determinados assuntos, é lamentável. A gente fala, comenta, dá o nosso ponto de vista, porque nós temos direito de estar se expressando, né? Mas as pessoas parecem que não entendem as coisas, não veem as coisas. E uma coisa é a gente falar atacando alguém e outra coisa é a pessoa falar uma opinião, um ponto de vista. Então, quando a gente fala um ponto de vista, não é obrigado necessariamente você concordar com o que está sendo falado, mas você tem como obrigação respeitar. E eu tenho tecido alguns comentários relacionados à política, relacionados à religião, relacionados a alguns outros assuntos, e tenho sido bombardeado pelas minhas colocações. Bom, alguns dizem que eu não entendo de política, mas se eu não entendendo de política, as pessoas se incomodam, imagina se eu entendesse. Quando eu falo de religião, do ponto de vista religioso, alguém diz, ele não entende de religião. Mas imagina se entendesse. Quando eu falo de futebol, alguém diz, mas ele não entende de futebol. Se eu não entendendo de futebol, falando algo relacionado a futebol, as pessoas se incomodam, imagina se eu entendesse, né? É interessante as pessoas. Então, por isso que Martin Luther King, um presidente extraordinário que teve nos Estados Unidos, ele morreu porque falava a verdade. É um dos argumentos, claro, é evidente. Sofreu um atentado, foi morto. E ele disse em uma de suas falas, que foi uma das mais famosas, que ele disse que para nós criar um inimigo, não precisa declarar guerra, não precisa. Basta dizer o que pensa. Então, nesse momento, eu quero convidar você a fazer uma reflexão. E dizer para você uma coisa, que não é obrigado necessariamente você concordar comigo. Mas você tem como obrigação respeitar o meu ponto de vista. Então, quando nós fazemos parte desses dois pensamentos, dessas duas ideologias de pensamento, nós conseguimos ocupar o mesmo espaço junto. Mas a partir do momento que você quer ter razão e quer que eu seja absorvido pela tua razão, convencido pela tua razão, você está errado. Da mesma forma sou eu. Então, quando eu falo algo, não quer dizer necessariamente que eu estou com a verdade absoluta. Que nem sempre a razão, ela é o fato real e concreto de um determinado assunto. Se fosse assim, as pessoas que cometem crimes, elas não recorreriam, né, em prol de sua própria defesa, não é verdade? Mas, enfim, eu quero aqui expressar exatamente a minha indignação pelo fato das pessoas interpretarem muito mal as minhas colocações. E, é claro, a gente sabe, né? A gente recebe denúncias diariamente, recebe sempre pessoas falando algo e recebe também notícias, informações, imagens, áudios, e as pessoas já começam a atacar a pessoa em si. Mas observe bem, não é obrigado você acreditar, tá bom? Mas você tem a obrigação de respeitar o ponto de vista. E não pense, né, que as coisas que é comentado, que é falado, elas ficam, né, pairando no ar, não. Elas têm movimento, né? O nosso universo, ele está em constante movimento e, consequentemente, todos os elementos que ali estão, as informações, os fatos, a notícia, sempre chega em primeira mão. E alguns dizem, mas tu não sabe se expressar, está lendo. Meu amigo, eu estou gravando aqui pelo celular, você está vendo que minha visão está mais para o lado direito. Não é porque eu estou lendo, entendeu? Não precisa ter opinião formada para me tocar em determinados assuntos.
Então, por isso que eu estou olhando aqui, você está me vendo de um lado, porque a câmera está desse lado. Eu olhando para esse lado, você vai ver que eu estou focando diretamente para a tela. Mas não estou olhando para a tela, estou olhando para a câmera. Mas agora, quando eu olho para a câmera, né, em si, ó, observa até a posição da mão. Está indo para o lado direito. Mas, enfim, eu quero simplesmente dizer para você respeitar meu ponto de vista, tá bom? Não é obrigado você concordar comigo, mas você tem a obrigação de respeitar, assim como também tem a obrigação de respeitar você. Agora, você usar palavras para poder tentar atingir a minha crença, a minha fé religiosa, né? Tentar atingir meu profissionalismo, né, como jornalista, meu ponto de vista como pessoa, você está errado. Então, esse é o recado que eu quero deixar para você e desejar para você muita paz e muita luz, tá bom? Então, muito obrigado.